Boa noite a todos os irmãos. Que Deus nos abençoe com a sua graça, com a sua paz, possa estar abundando em nossos corações a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na oportunidade que tivemos no mês passado, nós pudemos, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu, falar sobre o homem que foi criado, que o homem não foi gerado por Deus. O homem foi criado por Deus, foi feito por Deus. Ou seja, o homem é uma criatura de Deus. Não é como muitos falam por aí, um ditado popular. Eu creio que a maioria dos que estão aqui já ouviram falar. Que as pessoas falam, eu também sou filho de Deus. O filho de Deus é aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí o homem, a criatura que foi criada, que foi feita por Deus, torna-se um filho de Deus. Nessa oportunidade, nós vamos estar falando sobre a escolha que os nossos primeiros pais tiveram, que Adão e Eva tiveram. E foi uma escolha que nós sabemos que foi uma escolha infeliz, porque o Senhor ordenou para que o homem pudesse comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, o Senhor Deus disse que dela não comeria. Eu vou pedir para o Ismael colocar para mim Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a proibição de comer do fruto da árvore se constituiu na única exceção ao domínio do homem sobre a criação. A única exceção era o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única exceção que o homem tinha. Então esta determinação, ela confrontava o homem com o domínio do Criador sobre ele. Esta única exceção confrontava o homem com o domínio do Criador sobre ele. Então precisamos examinar essa queda do homem sobre 3 aspectos aqui. Primeiro deles, o teste. Segundo, o tentador e a tentação. Terceiro, os resultados que essa queda trouxe para o homem, para a criatura humana. O teste, nós já lemos aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler. Então, o teste de obediência determinado a Adão, aos nossos olhos, parece que não era um teste muito difícil. Primeiramente, porque o homem estava cercado das benécias de Deus. O homem tinha a comunhão estreita com Deus, tinha um relacionamento íntimo com o Criador, gozava de todas as benécias de Deus sobre a sua vida, ele tinha tudo ao seu dispor. Então, aos nossos olhos, nós poderíamos julgar que era um teste fácil, mas nós também não podemos também recriminar Adão, porque se nós estivéssemos naquela condição, nós também poderíamos cair. Então, o que torna ainda mais indesculpável a transgressão dele, porque ele estava cercado das benécias do Senhor. Então, era necessário, a fim de capacitar o homem à completa expressão do exercício da sua liberdade intelectual e moral. Ou seja, o que é isso? O livre-arbítrio do homem ainda não havia sido posto à prova.
ainda não havia sido testado. Então esse livre-arbítrio que o homem tem, que nós gozamos dele, o poder de decisão, de escolha, ele não havia sido posto à prova ainda. Então, como ser moral, tinha o direito e a liberdade de escolher tanto o mal como o bem. Então, os resultados deste teste seriam ou o favor continuado de Deus por motivo da sua obediência, ou a imposição da penalidade da morte por motivo de sua desobediência, e a penalidade da morte. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a legitimidade do teste está na necessidade de se comprovar a força física e espiritual, bem como desenvolver as habilidades e o treinamento para a maturidade. E na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, irmãos, é isso que acontece conosco. O autor da epístola aos Hebreus lembra que nossas faculdades são exercitadas para discernirmos o bem e o mal pela prática da palavra de Deus. Eu pedi o Ismael para colocar Hebreus 5,14. Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O homem ainda não havia testado seu livre-arbítrio. Até aqui Deus lhe tinha providenciado tudo. Estava tudo de bandeja para o homem. Estava tudo de bandeja para ele. Inclusive a iluminação apropriada para que tivesse uma boa conduta. O homem foi exposto a uma prova de capacitação. Ao longo da história bíblica, Deus nunca exigiu do homem algo que não fosse possível que o homem cumprisse. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Esse verso está lá em Salmo 103,14. Não precisa de pôr não, Ismael. E quanto à tentação, o apóstolo Paulo enfatiza que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele nos provê o livramento, de sorte que a possais suportar. Isso está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. É interessante perceber que anos mais tarde, quando Abraão foi provado por Deus, que lhe pediu Isaque, seu filho em holocausto, ele tinha essa perspectiva de que Deus era poderoso para prover o holocausto para si, para até mesmo dos mortos ressuscitar o seu filho Isaque. Tanto é que Abraão chamou aquele lugar de no monte de Deus se proverá. E o Senhor proveu para si o cordeiro para o holocausto. Obviamente que entre não comer do fruto e oferecer um filho em holocausto, parece exigir muito maior medida de fé e confiança em Deus o oferecer o filho em holocausto. É sintomático, então, que Abraão figure lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11. Abraão figura lá, mas Adão não figura, não é mencionado. Então, com o teste, Deus estava provando Adão em sua fé e obediência. Ele não devia comer do fruto. Ele devia crer que Deus realmente cumpriria o seu decreto, que certamente morrerás. Aqui temos um paralelo importante com o ensino de Tiago sobre a fé e as obras. Não preciso colocar não, porque é um texto grande, nós vamos ter mais texto pela frente. Então, as boas obras não justificam o homem diante de Deus, mas elas são o quê? Uma evidência
de um coração que crê em Deus. Porque, conforme diz a palavra do Senhor, as boas obras foram feitas para que nós andássemos nela. Então, as boas obras feitas por aqueles que creem no Senhor evidenciam um coração que crê em Deus. A confiança e o respeito de Adão por Deus deveriam levá-lo a se afastar do fruto proibido. Nossa fé em Cristo deve nos levar ao quê? A um viver santo, justo e piedoso, a nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de uma comunhão mais íntima com o Senhor, nosso Deus. Então, nossa fé em Cristo deve nos levar a um viver santo, justo, piedoso. Se não damos esses frutos, a nossa fé é o quê? É morta, conforme diz a palavra do Senhor. Talvez Adão não entendesse a extensão de todo o mandamento de Deus. Provavelmente ele não conseguiu enxergar o que representaria na prática o comer do fruto. Mas isso não era o mais importante. As determinações de Deus existem para serem cumpridas e não para serem questionadas, até que façam sentido ao nosso raciocínio. Elas existem para que nós possamos cumpri-la. O viver pela fé é contemplar o invisível, visto que andamos por fé e não por vista. Deus permitiu que o Éden fosse invadido por Satanás. Agora nós vamos ver aqui o tentador. Deus permitiu que o Éden fosse invadido por Satanás. Capítulo 3 de Gênesis, versículos 1 a 6. Vou pedir para o Ismael colocar. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então Deus permitiu que o Éden fosse invadido por Satanás, que enganou Eva com astúcia. A tentação ela foi permitida. Mas lembre-se, o tentador podia somente tentar. Podia somente tentar. Não era necessário haver o pecado. Não era necessário haver o pecado. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Não podemos afirmar se a serpente era simplesmente influenciada pelo maligno ou se era uma positiva materialização do mesmo, ou a personificação de Satanás. Porém, podemos afirmar com segurança que Satanás foi o agente original da tentação. O fato de Satanás ser o tentador indica que a tentação veio do exterior para o homem. Não brotou de uma iniciativa interior do homem. Esta consideração é importante no sentido de relevar um pouco a transgressão do homem, porque não brotou do seu interior, veio de algo, de um fator externo para o homem. Ele cedeu à tentação. Satanás fez sua opção pela serpente. Aparentemente, ela era uma bela criatura, antes de ser sujeita à maldição. Ela lhe era oportuna
por sua malévola inteligência. Devemos ter muito cuidado com a retórica de Satanás. Ele só pode ser resistido com a armadura de Deus. Pediu o Ismael para colocar Efésios, capítulo 6, para a gente ver sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pode continuar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se for dar procedimento, nós vamos ver aqui quais são essas armaduras de Deus, que nós podemos nos defender contra as astutas ciladas do diabo. Então, devemos ter muito cuidado com a retórica de Satanás. Só podemos resistir com a ajuda da armadura de Deus. Quanto à tentação, notamos primeiro que ela foi permitida pelo Senhor. Alguns aspectos que descrevem o método do tentador são dignos de nota. A tentação foi dirigida a Eva de forma isolada. Vejam bem como ele é astuto. De forma isolada. A tentação foi dirigida a ela isoladamente. Ela estava vinculada, Eva estava vinculada à beleza, enquanto seu verdadeiro caráter estava oculto, no seu interior. A tentação foi aumentada de forma gradual. Vejam bem. Primeiramente, a palavra de Deus, nós lemos, né? É apenas posta em dúvida. Foi assim que Deus disse? Né? Está em Gênesis 3, capítulo 1. Põe para a gente, Ismael. Foi assim que Deus disse? Não é assim que Deus falou? Né? É assim que Deus disse? Né? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, a palavra de Deus foi posta em dúvida. Posteriormente, a palavra de Deus é pervertida. Capítulo 3, 4 e 5. Versículos 4 e 5. Agora a palavra de Deus já é 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então agora a palavra de Deus é pervertida. A tentação primeiramente veio com uma dúvida sobre o que Deus dissera. É assim que Deus disse? A resposta de Eva não é categórica. Ela cita a palavra de Deus com acréscimos. E qual foi o acréscimo? Nem tocareis. Nem tocareis. Originalmente, o Senhor fala se comerdes, para não comerdes. Não fala para tocar. Então há um acréscimo aqui e ela cita a palavra de Deus com acréscimos desnecessários e desautorizados. Então é perigoso torcer a palavra de Deus. A gente pode tirar para o nosso ensino. Perigoso torcer a palavra de Deus. O conhecimento inseguro da palavra de Deus oferece a Satanás a oportunidade necessária para perverter a palavra. Então, quando o conhecimento da palavra de Deus é inseguro em nossos corações, o que acontece? Satanás aproveita para perverter a palavra e fazer com que a gente caia. Então Eva continuou a dar ouvidos a Satanás. Pelo relato a gente percebe que Satanás primeiro cativou o quê? O seu ouvido. Né? Porque ela continua a dar ouvidos. Foi dando ouvidos. Foi ouvindo o que o tentador falava com ela. Né? Ela não cortou o mal pela raiz logo, né? Foi dando ouvidos. Foi ouvindo, foi dando ouvidos. Permitindo depois que os seus olhos contemplassem o fruto daquela árvore. Então depois que ela deu ouvidos, ela permitiu que os seus olhos agora
se voltem para aquele fruto daquela árvore. A partir de dar ouvidos, os seus olhos se voltam para o fruto da árvore. Contemplassem o objeto da tentação. Então, seu desejo superou a vontade. As 3 áreas do autoengano de Eva, que estavam nas mesmas categorias da tentação encontradas em 1 João capítulo 2, versículo 16. Pode colocar, Ismael. 1 João 2, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, é a soberba da vida. Então, nessas 3 áreas, Satanás tentou Eva. A primeira tentação no Éden, assim como milhares de tentações que levaram homens e mulheres a pecar desde então, são fundamentalmente idênticas. São fundamentalmente idênticas. O principal objetivo do tentador é sempre separar cada vez mais a vontade do homem da vontade de Deus. Então o aviso de Deus, ele tinha sido enfático. Não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então não havia dificuldades em obedecer, como nós já falamos aqui, porque eles estavam cercados de inúmeras satisfações, né? Adão e Eva, ao desobedecerem, pecaram e trocaram a sua inocência por uma consciência agora acusadora, sua ignorância por um conhecimento do bem que tinham desprezado e do mal que não podiam remediar. Agora, eles tinham conhecimento do bem, mas eles não tinham forças para realizar aquele bem. Conforme o apóstolo Paulo mesmo disse: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. O apóstolo Paulo disse isso. Então agora eles tinham a consciência do bem e do mal, e não tinha força para realizar o bem. É tão difícil a gente realizar o bem. Vocês podem, em suas vidas, tirar essas provas e ter essas experiências. Como é difícil fazermos o bem e como é fácil fazermos o mal. Está em nós, por causa da contaminação do pecado de Adão e Eva. Está em nós fazermos o mal. Então agora eles não tinham forças para resolver o problema do pecado em suas vidas. Então agora nós temos aqui o resultado da queda. Primeiramente, eles perceberam que estavam nus. Até então, eles não se envergonhavam um do outro de estarem nus, né? Perceberam que estavam nus. Versículo 7 de Gênesis 3. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então a inocência desapareceu, dando lugar à vergonha. Então o pecado causou neles a sensação de estarem inadequados na presença de Deus e talvez na presença um do outro também. Adão e Eva podiam estar tranquilos com os aventais de folhas que fizeram, enquanto lhes parecia que Deus estava longe. Enquanto Deus estava longe deles, aquelas folhas, aqueles aventais de folha de figueira, estava resolvendo o problema ali. Mas na presença de Deus, não resolveu o problema.
Vindo o Senhor, logo se esconderam, sentindo-se aos olhos divinos descobertos e envergonhados, mesmo com as folhas de figueira que eles próprios cozeram e fizeram os aventais para si. Não resolveu o problema. Segundo lugar, eles passaram a ter medo de Deus. Você ter o temor de Deus é uma coisa. O temor reverente, o reconhecimento de quem Deus é, o que Deus é, o Criador, sustentador de todas as coisas, o nosso Deus. Esse temor é diferente do medo que eles tiveram aqui de Deus. Então, antes da queda, Adão e Eva naturalmente tinham um santo temor de Deus. Mas era um temor que lhes proporcionava alegria, prazer de se relacionar com o Senhor, né, de conhecer Deus mais profundamente, comunhão íntima com Deus. Esse era o temor que eles tinham. Agora, em função dessa desobediência, eles passaram a ter uma atitude o quê? Acovardada em suas mentes. Agora eles têm medo de Deus. Então tal atitude os impeliu a fugirem, a se esconderem da presença de Deus. Saíram da inocência, passaram para ter uma consciência despertada. Então eles tentaram se ocultar atrás das árvores do jardim. Mas aquelas árvores também ali não podia ocultá-los da presença de Deus, da vista de Deus, que tudo vê, que tudo sabe. Não podiam ocultar da presença de Deus. Então a queda de Adão e Eva trouxe penalidades para toda a raça humana em geral. A terra foi amaldiçoada, para não produzir apenas o que é bom. E agora eles têm que trabalhar, um trabalho laborioso, duro. Passou a haver tristeza e dor para a mulher no parto, bem como a sua sujeição ao homem. Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Pode continuar. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então todos os homens se tornaram pecadores e estão debaixo da condenação. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3, 23, pode colocar também. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora coloca Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas olha aqui a misericórdia, a graça de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como Deus é misericordioso. Nós vamos ver mais para frente aqui. Finalmente resultou na morte física e espiritual, dentro do tempo, e na penalidade ameaçadora da morte eterna. Os efeitos do pecado, além de alcançarem a terra,
e toda a criação atingiram também toda a descendência adâmica. Então, atingiu também toda a descendência. Nós, conforme diz o salmista Davi, se eu não me engano, é no Salmo 51, verso 6. Coloca para mim, Ismael. Vê se é isso mesmo. Eu acho que é. Não tenho muita certeza, mas depois me ajuda aí. Não, não é esse não, Ismael. Mas é nesse salmo, eu acho, se os seus irmãos lembrarem, Ismael. Em iniquidade fui formado. É o versículo 5, o versículo anterior, passou perto. Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmista Davi falando. O que é isso? O que significa isso? Que nós nascemos contaminados pelo pecado. Então os efeitos do pecado alcançaram toda a criação. Atingiram toda a descendência adâmica, todos nós. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo que todos pecaram. Por meio do pecado de Adão, todos os homens pecaram. A conclusão a tirar desses versículos é que todos os membros da raça humana estavam representados por Adão no tempo da provação no jardim do Éden. Então, como nosso representante, Adão pecou. E Deus nos considerou os culpados tanto quanto Adão. Então, em meio a este trágico cenário, Deus se lembra da misericórdia, porque Deus é misericordioso. E o que é misericórdia? É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos, que é o castigo. Tá? Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, que é o castigo. Mas a consequência do pecado, nós vamos arcar com ela. Tá? A consequência do pecado, nós vamos arcar com ela. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele proveu um meio para a nossa salvação. Está lá em Gênesis 3,15, que viria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. Esta lhe feriria o calcanhar, trazendo algum desconforto para o Senhor, né? No caso, na cruz do Senhor, o Senhor crucificado, Ele morreu por nossos pecados. A semente, ali, a serpente, mordendo o seu calcanhar, mas o Senhor lhe feriria a cabeça, ou seja, esmagaria a cabeça de Satanás com uma ferida mortal que não tem remédio. Um julgamento que não teria como ele sair dele. Mas para nós, o Senhor providenciou um meio. E esse meio é o Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz para nos dar a vida eterna. Então a primeira profecia de Cristo seria em Gênesis 3,15 que nós vemos. Foi como se Deus dissesse a Adão e Eva: por sua própria escolha, vocês se transformaram em perdidos. Mas existe uma esperança. Ou seja, vocês escolheram a morte. Certamente morrerás. Mas existe uma esperança. Existe uma esperança. Né? Vocês escolheram a morte, mas existe uma esperança. Então, através do Senhor Jesus, dele, o descendente da mulher, o seu inimigo seria derrotado, conquistado. Aguardem por ele. Da semente, falou para eles: olha, porém inimizade entre a tua descendência, né? Porém inimizade. Você pode colocar aí para a gente, o Isaac, 3,15? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Através dele, o descendente da mulher, seu inimigo será conquistado. Note que no caso de Adão e Eva, foi Deus quem procurou o pecador, não o pecador a Deus. E essa atividade divina resultou na chamada
na descoberta, na interrogação, na confissão e na justificação. As vestimentas de pele. Então agora, aquilo que eles fizeram com as suas próprias forças não teve solução para resolver o problema do pecado. As vestimentas de pele, os esconderem-se atrás das árvores do jardim, com as suas próprias forças, seus próprios meios, não resolveu. Mas Deus agora faz o quê? Mata animais para fazer as vestimentas de pele. Ou seja, houve necessidade do derramamento do sangue de um ser que estava ali e que não havia pecado, para poder resolver o problema do pecado do homem. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, se fez pecado por nós. Ele levou sobre si o peso do nosso pecado na cruz do Calvário, para resolver o problema do pecado do homem. Ou seja, o sangue do justo, do Senhor Jesus, foi suficiente para resolver o problema do nosso pecado. Naquela hora, o Senhor teve que imolar animais. Animais que não tiveram nada com o pecado de Adão e Eva. Tiveram que morrer, ser imolados, com derramamento de sangue. Conforme diz a palavra de Deus, sem derramamento de sangue não há remissão. Havia um preço a ser pago. E esse preço só podia ser pago pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado. Houve sangue derramado. Houve sangue derramado. Hebreus 9, 22. Pode colocar para a gente? Nós estamos terminando. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Ou seja, pagamento. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Deus é justo. E ele não poderia conviver com o homem pecador. O problema do pecado tinha que ser resolvido. A cobertura que Adão e Eva fizeram para si representam as obras humanas que não resolveram, que não são satisfatórias, nem para o homem, nem para Deus. Nossas obras não podem nos justificar à vista de Deus. Apesar do poder transformador do cristianismo, muitos ainda vivem em trevas, em estado deplorável, ignorantes quanto ao perigo iminente da perdição eterna. Muitos pensam que na hora da morte, o espírito do pecador será liberto e gozará plena felicidade. Mas acontece que o pecado arruinou tanto o espírito quanto o corpo, de modo que o sofrimento persistirá depois da morte. A não ser que Deus cure os efeitos do pecado àqueles que se arrependem e se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos de um Redentor. Deus já proveu este Redentor. É Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já foi justificado pela fé em Cristo Jesus? Se você ainda não foi justificado pela fé em Cristo Jesus, faça como os nossos primeiros pais. Eles aceitaram a provisão de Deus para eles. Eles aceitaram as peles dos animais mortos em sacrifício por eles. Faça como Abraão. Faça como muitos na palavra de Deus fizeram. E muitos dos que estão aqui já fizeram. Se você ainda não foi justificado pela fé em Cristo Jesus, se você ainda não goza dessa paz com Deus, você pode gozar dessa paz com Deus nesta noite, reconhecendo
que é um pecador, que nasceu contaminado pelo pecado, como disse Davi, e reconhece que está perdido por causa do seu pecado e possa crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa gozar de uma vida eterna na presença do Senhor. Que todos que estão aqui nesta noite possam reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana na sua presença, guardados, protegidos por Ele. Amém.